Sim, bem, aí o que acontece é o seguinte, primeiro é interessante tudo que você está falando, porque quando acontece essa primeira grande epidemia de febre amarela, no verão de 1949, 1850, se discutia no parlamento brasileiro uma lei de abolição do tráfico africano, uma nova lei, porque o tráfico já tinha sido abolido em 1931 e a lei não tinha sido cumprida e o café tinha se expandido com esse contrabando de africanos, muitos interesses evitando que o tráfico terminasse, mas a pressão inglesa e as condições políticas nesse período mudam, e um dos motivos foi essa epidemia de febre amarela. Quer dizer, ela aumentou, digamos, a determinação, aquela tragédia em várias cidades costeiras do país, ela aumentou, digamos, a resolução, a determinação política do governo imperial de que era preciso terminar com a febre amarela, que havia várias teses médicas e autores que defendiam essa tese de que a febre amarela era introduzida no Caribe e depois foi introduzida no Brasil pelo tráfico africano. É claro que depois continua a ter febre amarela, mesmo o tráfico tendo parado em 1850, porque imagino que aí os mosquitos já tinham... Os mosquitos ficam aqui, o vírus infecta as pessoas, exatamente, se adapta aos nossos macacos, fica estabelecido aqui. E continuavam a chegar navios de qualquer maneira do Caribe, sim, de Cuba, que continuava praticando o tráfico. Então você continua tendo por outras vias essa continuação essas novas importações, no caso. Mas eu imagino também que, a essa altura, os mosquitos também já estavam enraizados, né? Sim, sim, mas ainda hoje, assim, a cada navio novo que chega no porto com containers, esses navios muitas vezes vêm com mosquitos, inclusive com pocinha d'água nos containers e a população de mosquitos lá, e às vezes mosquitos com febre amarela não, mas com dengue, com zika, com outros vírus. Então, assim, mesmo se a gente consegue eliminar os vírus que estão estabelecidos aqui, eliminar os mosquitos que estão aqui no Brasil, ainda existe o risco de reintrodução pelo porto, por navios chegando com mosquitos até hoje. Mas, olha, tem várias coisas curiosas aí, né? Você sabe que os 2 ou 3 anos antes da epidemia da febre amarela, houve no Rio de Janeiro epidemias que, pelas descrições e tudo, eram epidemias de dengue, o que já era uma indicação que os mosquitos já estavam lá. E outra coisa também que eu acho interessante, até para pensar a realidade que a gente está vivendo agora, né? Tudo que a ciência médica não conhecia. Né? Para começar, não tinha a mínima ideia de que a doença tinha mosquito como vetor. Então, é interessante que algumas constatações empíricas são curiosas. Por exemplo, a junta médica reparou logo, a comissão de higiene que estava cuidando da epidemia, que quando havia uma grande pancada de chuva na cidade, nos dias seguintes havia mais notificação de doentes. Mas eles não tinham a mínima ideia. Eles achavam que a chuva levantava poeira, né, e o mau ar podia... Não sei, os miasmas. Né? Há uma distância muito longa, cognitiva, digamos, de conhecimento, entre você saber que é um mosquito e associar a doença com poça d'água. Né? Em algo transmitido por contato, como a varíola, ainda era mais fácil, né? Falar, bom, alguém chegou com varíola aqui, todo mundo pegou varíola, por aí vai. Agora o mosquito, como ele faz uma outra rota, a gente não sabe quem picou, por que picou, o que fez, fica muito mais difícil de juntar as pontas. Né? Você sabe que eles faziam essas comparações, né? Por exemplo, havia 2 grandes teorias, isso muito antes da microbiologia e tudo mais. Havia 2 grandes teorias a respeito de como as doenças se espalhavam naquele período. Era a ideia que eles chamavam de contágio, e o caso típico era a varíola. Sim. E era uma coisa empírica. Por exemplo, se você tem doentes de varíola num lugar e você leva os doentes que estão no lugar onde tem uma epidemia de varíola, você leva os doentes para um outro lugar a 100 km de distância, que levou a Petrópolis, por exemplo, o cara vai transmitir a varíola, pode ter epidemia de varíola em Petrópolis. Sim. Se você faz a mesma coisa... Você tirou, né? Exatamente. E se você faz a mesma coisa com o doente de febre amarela, não tendo mosquito em Petrópolis, naquela época não tinha, porque os nobres e as famílias abastadas do Rio, depois do verão de 1950, todo ano, no verão, eles iam para Petrópolis.
exatamente para ficar longe da febre amarela. A febre amarela era um outro paradigma, seria o que eles chamavam de infecção, que seria uma doença causada pelas condições ambientais. É essa coisa dos miasmas, é o apodrecimento de coisas, né, que degenera essas partículas, os miasmas, e que fazem com que a atmosfera se modifique e aquilo distribui uma doença. Mas uma vez você saindo daquelas condições ambientais, você não tem a doença. Mas a febre amarela confundiu os caras completamente, né? Porque, ao mesmo tempo, eles viam que ela chegava, eles associavam o início da doença com um determinado navio. Então, algum contágio tinha que haver. Sim, alguma coisa semeava, né? Alguma coisa. E, ao mesmo tempo, eles também viam que se o doente de febre amarela saísse do lugar onde a febre amarela estava acontecendo, ele não transmitia a doença, como era o caso da varíola. Então, dentro do conhecimento que se tinha, dos paradigmas, das formas de conhecimento que se tinha sobre como as doenças se espalhavam, a febre amarela era uma enorme incógnita, né? E é curioso, como quanto menos se sabe, mais isso alimenta especulação. Hoje tem essa especulação toda, apesar da gente saber o que é a Covid, né? Isso é que eu acho interessante, né? Quer dizer, você olha, eu sempre digo para os meus alunos que eu não dou aula sobre essas coisas, né? Ainda bem que não queira nunca ficar doente no século XIX, né? Porque não tinha noção de asepsia, não tinha antibiótico. O tratamento podia fazer mais mal do que bem. Exatamente. Não tinha, então era uma situação terrível. Mas, no entanto, é curioso. Perdão, só uma coisa, porque isso é para você mesmo. Né? Por mais que a gente saiba hoje, sempre fica um pouco uma certa... Principalmente quem não está acostumado com a lentidão e a dificuldade da ciência, né? Com tudo que se sabe, né? Em poucos dias você tem o código genético todo do vírus, não sei o que lá, e a quantidade de coisa que a gente ainda não sabe ainda é muito grande. Né? Exato. Mas, e o impulso é o mesmo, né? De tentar buscar esses fatores outros para justificar. Eu queria aproveitar a fala sobre Petrópolis, porque isso foi uma coisa que me marcou muito. Porque, a febre amarela chega no Rio de Janeiro, ela vai afetar as pessoas de maneira desigual, porque eles já tinham os cortiços na época, já tinham regiões mais pantanosas e com mais mosquito. Ninguém sabia que era isso, mas a doença atingia certas áreas maiores do que outras. E eles já tinham essa noção de que negros sofriam menos com a febre amarela. Então, o que eu descobri no seu livro, e era uma coisa que me surpreende pelo quanto bate com uma expectativa negativa que eu tinha a respeito disso, é que é o mesmo padrão. Quem tem condições e é mais suscetível, ou quem pode se proteger melhor, pega as coisas e sai, e faz um auto-isolamento, e faz uma quarentena, e vai para regiões como Petrópolis. A Petrópolis, para mim, era a premissa. Eu não sabia que era o caso, mas a minha aposta era essa. Bom, talvez Petrópolis, São Lourenço, algumas regiões ali do interior que ficam para cima da serra estão lá porque o pessoal fugia do verão e dos mosquitos para lá. E era o caso. E aí, quem tinha o passaporte imune e podia continuar trabalhando era quem continuava se ferrando e pegando a febre amarela na cidade. Não, é isso mesmo. Quer dizer, você tem umas coisas curiosas, dramáticas, né? Porque naquela época não tinha canal do Panamá, né? Um dos dramas que aconteceu foram de navios que saíram da costa leste dos Estados Unidos porque estava começando a corrida do ouro na Califórnia. Então, o caminho para chegar no oeste dos Estados Unidos por navio naquela época, não tinha ainda estrada de ferro, você tinha que contornar o sul da América e subir a costa. Esses navios iam parando e houve uns casos dos navios com uma quantidade enorme de imigrantes, gente indo para a Califórnia, vindo da Europa ou do oeste dos Estados Unidos, que parou no Rio de Janeiro e centenas de pessoas morreram nesses navios com a febre amarela. Então você tem a febre amarela, ela tem tinha essa característica que em algumas, que dá origem a várias situações históricas diferentes e importantes. Por exemplo, no sul dos Estados Unidos, a febre amarela matava muitos imigrantes irlandeses, pobres, que iam para o sul dos Estados Unidos, para Louisiana, para Nova Orleans e tal, e eram pobres, faziam um trabalho braçal. Quando chegavam no epidemia de febre amarela, eles morriam em grande número. Isso ajudou os médicos do Sul
nos Estados Unidos a desenvolver toda uma teoria que foi importante para as ideologias racistas norte-americanas. A ideia de que os irlandeses morrem de febre amarela porque eles estão sendo obrigados a fazer trabalho que os negros deviam fazer. Você não pode tratar como negros a raça superior, uma raça superior. Eles foram desenvolvendo isso, transformaram... E inverte um pouco a coisa, né? Eles sobrevivem porque eles são uma raça inferior. É porque os irlandeses estão fazendo trabalho que os negros deviam fazer. Era o raciocínio deles, né? A raça, os irlandeses não podem trabalhar sobre o sol ardente da região ali do Caribe, porque eles não têm estrutura física para esse trabalho manual. Eles têm que fazer outro tipo de trabalho mais compatível com a sua raça. E aí, por isso, mantinham a mão de obra escrava. Exatamente. Isso não alimentava aquela ideologia que reproduzia a escravidão. Então, tem muitos eventos ideológicos, assim, essa relação é sempre interessante entre o que se sabe, do ponto de vista ou como se entende determinada epidemia, determinadas doenças, e as consequências ideológicas e políticas do conhecimento que se tem na época. Né? E aqui então, também isso aconteceu, não foi? Não teve eu lembro, no seu livro tem a explicação de que aqui a mudança de mão de obra escrava para mão de obra assalariada, voluntária, mais barata, de imigrantes, foi atrasada por conta da febre, né? Sim, na década de 70, de 1870, com a crise da escravidão se aprofundando, você começa a pensar em formas concretas de viabilizar uma imigração europeia para eles trabalharem como colonos nas fazendas de café, na agricultura de exportação brasileira. E a febre amarela assustava muito, por causa da quantidade de europeus, de imigrantes europeus que morriam de febre amarela. Então, há toda uma tentativa de argumentar que os europeus podem se adaptar ao nosso meio ambiente, mas eles precisam passar por um período de aclimatamento, como eles diziam, né? De aclimatação, aclimatamento, que eles se habituando, eles poderiam. Aí tinha toda uma prescrição de dieta. Na verdade, tiravam eles eles chegavam no Rio e eram imediatamente levados para a Serra acima. Quer dizer, para esses lugares mais altos, para não morrer da primeira epidemia que viesse. Iam para quarentena. E eles acreditavam. Eles chegavam aqui e iam para quarentena, isolamento. Enquanto quem já tinha o passaporte imune ficava trabalhando embaixo da febre amarela. Então, essas doenças estão cheias assim, desses conteúdos ideológicos e políticos e tudo mais. Né? E cada uma delas cada uma é diferente da outra. Né? Você pega 1855, 1856, a epidemia que aparece com grande força é a epidemia de cólera. E ela também mata os pobres, mas ela é devastadora para a população escrava. Né? Então, porque ela se espalhava por causa do uso de água contaminada, fonte de água contaminada, em rio e bicas que tinha na cidade. Cólera é uma bactéria extremamente propensa a ser transmitida por que a gente chama de via fecal oral, né? A água contaminada com esgoto vai ter a bactéria, se você ingerir ela prolifera, que é uma beleza no intestino e causa uma diarreia seríssima. Então, onde falta fontes de água limpa, ela se propaga muito bem. Né? Então, é isso. A população escrava que tinha acesso mais precário, condições sanitárias e tal, foi arrasada por essa doença. E a população pobre em geral. Né? Então, cada doença tem as suas características. E é aquilo que você está falando no início também, quer dizer, e elas se espalham segundo as condições sociais que se encontram. Não é um fato biológico puro, não é? E eu acho que tem um paralelo hoje, inverso na verdade, né? Que a febre amarela podia afetar todo mundo porque não se tinha o controle do mosquito como a gente tem hoje. Então quem tinha condições buscava a quarentena para deixar quem tinha a imunidade trabalhar. E enquanto quando a cólera aparece e atinge diretamente os mais pobres, ela é um problema sanitário menor em termos de preocupação, da corte, de outras coisas, porque os mais atingidos são os que estão no cortiço. E vira um pouco a desculpa para tentar eliminar cortiço e interferir nessa população mais diretamente, né?